Olá, estamos juntos novamente no meu canal Guia dos Perplexos, em homenagem a Moisés Maimônides e São Tomás de Aquino. Depois de ter feito uma série de 7 capítulos sobre Aprendendo a Pensar, vamos fazer aqui o segundo capítulo de Aprendendo a Ler. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existem certos ditos populares e certas verdades que se espalham que são falsas, como, por exemplo, se eu digo alguma coisa e algum meu interlocutor, quem está falando comigo, me ouve, não entende, e eu digo a ele, não entendi, aí ele diz de outra maneira. Aí eu falo sim, agora eu entendi, mas você falou errado. E aí ele diz para mim, você entendeu? Então não me sacrifique. Isto é burlesco. Isso na verdade, é um absurdo. Como eu disse a vocês antes aqui dos versos de Olavo Bilac, última flor do lácio, inculta e bela, és ao mesmo tempo esplendor e sepultura. Esperávamos, ou esperamos ainda, que a nossa língua, que é a última flor do lácio, a língua portuguesa, vem do latim, não seja inculta, seja apenas bela, e seja somente esplendor e não sepultura. Por isso é com essa intenção que nós estamos gravando este segundo vídeo de Aprendendo a Ler, que também é Aprendendo a Falar. Bem, quero confessar a vocês que foi com muita surpresa que na Universidade de Petrópolis, cursando Filosofia e Letras, eu tive de comprar este livro na biblioteca da faculdade, porque eram a minha diversão, os super-heróis, e, curiosamente, foi usado como livro didático para que a professora Norma Fontes explicasse a teoria da linguagem. Ou seja, os quadrinhos, portanto, não são uma leitura errada. São adequadas à idade, né, do menino, do jovem, do pré-adolescente, mas chega uma hora em que a gente tem que sair dos quadrinhos e tem que ir para algo mais denso e que nos dê palavras, um vocabulário aprimorado, e isso a gente só vai encontrar nos autores clássicos. E quando eu digo clássicos, não quero dizer apenas aqueles que estão listados como clássicos, mas o primeiro livro que eu tive o prazer de ler me foi presenteado por um amigo, leitor, bibliófilo e bibliômano. Tinha mania de livros e amor aos livros, chamado Joselito Marques Silva. Não sei se ele vai ver esse vídeo. E ele disse, leia este livro. E me deu, na verdade, Luciola, de José de Alencar. E depois me deu Iracema, o Birajara, o Tronco do Ipê e Memórias de um Sargento de Milícia. E eu entrei, então, em outro universo. Saí dos quadrinhos e entrei em outro universo. Até que, finalmente, cheguei aos grandes nomes. Aqui nós temos a Odisseia, de Homero, e nós temos o Paraíso, a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Aqui não está bem, ilustrações de Gustave Doré. O título original era apenas Comédia, mas como Dante não publicou, quem publicou foi o filho dele, o filho acrescentou a palavra divina e publicou com esse título, A Divina Comédia. Gostaria muito de ter cultura em italiano o suficiente para ler Dante Alighieri no original,
mas pelo menos uma frase eu decorei, né? Porque ele faz uma viagem junto com Ovídio, e nessa viagem ele quer procurar Beatriz, que é o grande amor da vida dele, e vai chegar com esse guia, que é uma estrela, né, da filosofia e poesia latina. Ele procura Beatriz, sua amada, sua adorada, né, sua dama de honra, e ele começa pelo inferno. Então a viagem, a Divina Comédia, apenas no original escrito Comédia, Dante Alighieri começa no inferno. E, olha só, não sei italiano, não sei como é que ressoam esses versos, mas na entrada do inferno ele encontra as palavras inscritas: Lasciate omnes speranza voi che entrate. Quer dizer, deixai toda a esperança, vós que aqui entrais. Nós não temos, portanto, o prazer de ler no original, porque ler uma tradução não é a mesma coisa que ler o original. Mas, como eu disse, a par deste livro que nos mostrava como é útil para a cultura infantil os quadrinhos, os super-heróis, também a minha professora de literatura entrou um dia na sala com uma apostilazinha, e essa apostila parece-me que era o 12º canto dos Lusíadas de Camões. Eu ainda tenho o que eu usava no 2º ano do 2º grau no Colégio Tobias Barreto, em Aracaju. Está bem maltratado. Os Lusíadas de Luís de Camões. Está bem maltratado, mas era este o livro que eu usava. Então, aqui nós temos a fotografia de Camões, a dedicação ao rei Dom Manuel, aqui o mapa das viagens dele, que é dos portugueses, e a professora me surpreendeu quando ela pediu desculpas a nós, alunos do curso do 3º grau, universitários, de Comunicação e Expressão Oral e Escrita em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, e Literatura Portuguesa e Inglesa, e ela se desmanchou em pedido de desculpas porque não tinha como ela não nos fazer ler e analisar o 12º canto dos Lusíadas de Camões. Eu não suportei. Não engoli aquele sapo. Estava aqui, atravessado. Então, eu não estava com o livro na Universidade Católica de Petrópolis, na UCP. Ele estava em casa, né? Mas é o original, é aquele que o meu professor de português, professor Anselmo, no Colégio Tobias Barreto, em Aracaju, Sergipe, lemos todo. E eu falei: professora Albertina, quando eu estava no 2º ano do 2º grau, no Colégio Tobias Barreto, em Aracaju, Sergipe, o professor Anselmo nos fez ler todo o livro Os Lusíadas. Todos nós, alunos, tivemos de comprá-lo e tivemos de lê-lo do começo ao fim. E eu era apenas um aluno do 2º grau do Colégio Tobias Barreto. Não sei o que equivale isso hoje, mas tinha o primário, o ginasial e o 3º grau, né, que era universitário. Eu ainda estava no 2º grau, portanto, estava no curso equivalente ao técnico depois de uma reforma universitária. E eu disse a ela,
por que a senhora está pedindo a nós, que somos professores de português e seremos, e somos obrigados a nos especializarmos em literatura portuguesa, em língua portuguesa, oral e escrita, e a senhora está pedindo tanta desculpa se o professor Anselmo simplesmente disse: comprem, vamos ler. Eu não sei se dá para vocês verem, mas depois de cada canto, aqui é o primeiro canto, tem a nota de rodapé explicativa. Por quê? Porque tem tantas palavras, tanta cultura que um brasileiro médio não sabe, que essa edição foi feita com notas explicativas. Não dá para saber aqui qual é a edição, mas eu disse a ela, e ainda me lembro do primeiro canto. Ficou na minha memória. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Esse é o canto 1, verso de 1 até verso 1 e 2. Então, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia, andaram devastando, e aquele que por obras valorosas é lógico, se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Ela sorriu, um sorriso encabulado, e disse: Marlanfe, os tempos mudam. Eu falei: mudam, mas então estamos mudando para pior. Porque se no segundo ano do segundo grau eu apenas tinha acabado de fazer o primário ginasial e estava agora sentado nos bancos do Colégio Tobias Barreto, em Aracaju, Sergipe, com o professor Anselmo à minha frente, e ele não pediu desculpa, disse simplesmente que nós teríamos que ler todo esse volume e analisar. Analisar quer dizer botar na ordem direta sujeito, predicado e complementos. E decorei o canto 1 de Camões, e é uma coisa deliciosa, né? Dom Manuel mandou de presente, porque ele publicou, quem publicou foi Dom Manuel, foi quem financiou a obra de Camões, o Lusíadas, e Dom Manuel mandou para o rei da Suécia, que sabia ler em português, e o rei da Suécia mandou uma carta de volta para o rei Dom Manuel de Portugal, dizendo: é uma pena que esta obra não seja tão longa que eu possa passar a minha vida inteira lendo-a, ou não seja tão curta que eu possa memorizá-la por inteiro. Ora, olha que elogio fantástico! Quisera eu que fosse tão curtinha que eu a memorizasse toda e pudesse declamá-la quando eu quisesse entre os meus pares dos reinos amigos. Ou que fosse tão longa que eu passasse o resto da minha vida lendo. Que coisa maravilhosa! E a professora Albertina pedindo desculpas, porque nós teríamos que analisar sintaticamente e morfologicamente. Por exemplo, valerosas aqui é valorosa, as armas e os barões aqui é varões, homens, mas está num português do século XVI, que é quando Camões viveu. Então teríamos que fazer, digamos, até uma pequena tradução de certos vocábulos para ter a leitura correta, e isso na interpretação, na explicação ao pé da página, em nota de rodapé, o editor faz. Então deixa eu guardar a minha relíquia e dizer a vocês uma coisa que talvez nem todo mundo saiba. A poesia nasceu canção. Não havia antes
da Idade Média, né? Século XII depois de Cristo, século XIII, não havia poesia sem música. Eram os trovadores provençais, quem aprendiam na região de Provença os romances, né? A lenda do rei Arthur, o cavaleiro Amadis de Gaula e outros romances. E assim como hoje vocês veem na televisão as novelas, eles se instalavam num palácio, ficavam às custas do rei, vivendo uma vida lauta e boa, e ao som de um alaúde, ele ia a cada noite, reuniam-se as princesas, os príncipes e os reis, e ele ia cantando essas proezas, né, do rei Arthur e a Távola Redonda, do cavaleiro Amadis, de Lancelot e Carlos Magno e os 12 pares da França, e assim por diante. Era a novela da época. E ele cantava assim, uma parte por noite, até conseguir narrar toda a epopeia. Então, quer seja cantada, quer seja simplesmente lida, a poesia, a língua, tem um sabor especial. Que saber ler é saborear esse néctar que está na nossa e nas outras línguas, para aqueles que sabem ler em outros idiomas. Eu sei ler em inglês também, então aqui está o livro, às minhas costas, que a professora de língua e literatura inglesa adotou para que nós lêssemos Literature and Life in English. Foi esse o livrinho que nós lemos, né, na Universidade Católica de Petrópolis, e ela não pediu desculpas a ninguém não, só disse assim, ó, temos que ler o que está aqui, e pronto, e lemos, e está todo em inglês. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas todo em inglês. Então, se é literatura inglesa, é em inglês. Eu li Shakespeare, Hamlet, Romeu e Julieta em inglês. Então, vejam vocês, quisera eu que vocês me ajudassem a desmentir essa lenda de que no Brasil atual não há quem saiba ler, e se engajassem nessa cruzada para aprender a ler. Já ensinei a pensar. Agora precisamos dessas ferramentas para aprender a ler e a falar. E aí, vocês vejam, um dos nossos melhores poetas morreu jovem porque acidentalmente deu um tiro na perna, caçando na Bahia. Estou falando do romântico abolicionista Antônio de Castro Alves, que no navio negreiro, que vocês vão me permitir agora tremer de empolgação, ele dizer assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que desde então debalde corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? Saborearam? Eu chamo a atenção para a palavra, é claro que ele está falando como se fosse o Cristo, pedindo pelos escravos. Há 2000 anos te mandei meu grito, é Jesus que veio anunciar a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ele se coloca no papel de Jesus e faz esse magnífico, esculpe essa pedra preciosa na cultura brasileira, né? Na poesia brasileira. E vocês vejam uma coisa, um detalhe, que a gente que é professor de língua portuguesa tem que aprender e passar para o aluno. Se Castro Alves tivesse substituído a palavra embuçado por encapuçado, daria: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes encapuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que desde então embalde corre o infinito. Onde está, Senhor Deus?
Só que se ele substituísse a palavra embuçado por encapuçado, ele teria diminuído a força dessa palavra, porque as letras em português, os fonemas, aliás, dividem-se em surdos e sonoros. Fonemas surdos são aqueles que você botando a mão aqui, você não percebe quando pronuncia. Então, as fricativas, né? O F, que se pronuncia apenas fava, você ouve o fa. Quer dizer, quando eu junto o F e o A, falo Fá. E aí o que você ouve é o A, que é sonoro. Todas as vogais são sonoras. As consoantes dividem-se em surdas e sonoras. Por exemplo, se eu disser vaca, você já começou a ouvir o V desde o início da minha pronúncia. Olha, como uma abelha zumbindo. Você já ouve o V desde o V. Enquanto que fava, você só ouve quando eu pronuncio o A. Então, Fê é surda e V é sonora. Eu devo dizer Fê, porque na verdade o ABC que eu aprendi era esse que Luiz Gonzaga canta nas músicas dele. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender o outro ABC, o JG, o LL, o FF mais o R tem nome de Rê. E era A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Lá no meu sertão, pros caboclos ler. Então, o fonema é Fê. F é o nome da letra, né? Isso, a linguística hoje já faz essa distinção e a maioria dos alunos, eu acho que no próprio ginásio, já faz a diferença entre fonemas e letras, fonemas surdos e fonemas sonoros. Então, voltando ao nosso Castro Alves, se ele dissesse encapuçado, ele pronunciaria a consoante P em K, é surda. P. Você ouve o U, mas não ouve o P. 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 É somente uma bilabial que você percebe meus lábios batendo um no outro e vai ouvir o U. P. Agora, embuçado, você já ouve o B, que é sonora. Embuçado. Então, no caso, se ele usar a palavra embuçado, então ele parte de uma letra sonora, B, que é visível, notável, para C, que é uma letra surda, exatamente de um Deus que mostrou o rosto e que depois escondeu o rosto. Você veja só que, para dar a mensagem do poema, ele vai até a palavra. Então, de B, C, de embuçado para encapuçado, ele vai da surda para a sonora, ou seja, um Deus que não se mostrou, P, 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 para um Deus que continua sem se mostrar, C, C, C. Então, encapuçado mostra um Deus que não se mostra, porque nem no P, nem no C, o fonema consonântico S ou o fonema fricativo consonântico F, né? Aliás, P, nenhum dos dois é sonoro, então todos os dois estão mostrando um Deus escondido, mas o que ele quer é que esse Deus se mostre, porque não é assim que ele coloca no poema. Onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Então, você veja que a gente saboreia até a palavra. O autor que sabe escrever, ele escolhe a palavra certa. E ao invés de encapuçado, com P mudo e um S mudo, esse Deus estaria escondido. Isto está sendo indicado tanto pelo fonema P como pelo fonema F, mas no embuçado o Deus se mostra como se mostrou em Jesus Cristo no B e depois se esconde no C. Maravilha, não é? Genial, genial.
E mais adiante ele diz: Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que foste dos heróis na guerra, hasteado na lança, antes te ver roto na batalha do que servires a um povo de mortalha. Pendão aí é bandeira. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, aí eu esqueci um pedacinho, perdão, tá? Então, tá tudo invertido. Tu que após da guerra da liberdade, colocando na ordem certa, foste hasteado na lança dos heróis, antes te ver roto, rasgado na batalha, do que servires a um povo de mortalha, aos negros. Melhor seria então continuarmos a guerra pela libertação e vermos o pendão nacional, a bandeira do Brasil, suja de sangue, rasgada no campo de batalha para defender a liberdade e a vida dos negros escravos, do que ver ele lindo, bonito, colorido, né, brilhando lá, mas brilhando sobre o sangue derramado e sobre a vida infeliz, miserável que os negros escravos levavam. Auriverde, pendão da minha terra. Aure, verde. Aure, cor de ouro, verde. Verde, amarelo. Pendão, bandeira. Que a brisa do Brasil beije e balança quando se hasteia, né? Estandarte que a luz do sol encerra. Quer dizer, quando bate a bandeira do Brasil, é uma das mais lindas do mundo. E as promessas divinas da esperança. Volta ao Cristo, que prometeu a liberdade a todos os homens, um mundo de homens livres. Tu, que da liberdade após a guerra, quer dizer, isso ele inverteu. Ele fez uma inversão tremenda. Então vamos desinverter? Tu que após a guerra da liberdade foste hasteado dos heróis na lança, vamos desinverter, foste hasteado na lança dos heróis, antes te ver roto na batalha, do que servindo a um povo de mortalha. Isto é saborear, isto é saber ler, isto é degustar a língua portuguesa, que é linda. Linda, como dizia Castro Alves, inculta por causa dos falantes que não dão importância a ela. A Chacrinha dizia que quem não se comunica se trombica, mas para ele comunicação não tinha nada a ver com correção e beleza da linguagem. E aí é o que nós vemos hoje. Há pouco tempo atrás eu estava vendo Carlinhos Brown no Kids, não sei o que lá, são crianças que cantam, e ele é o coordenador do programa, e ele falou a palavra idoneidade. E quando o garoto agradeceu aos jurados, que são ele, Cláudia Leite e Mara e não sei quem mais lá, são esses jurados, e quando um garoto que se sentiu valorizado por ter cantado disse: eu agradeço a vocês, ele disse: eu que agradeço você. Meu Deus, o verbo agradecer não é transitivo direto. Ninguém agradece a alguém. A gente agradece a alguém. Ele deveria ter dito: eu que agradeço a você. Você veja, é coordenador de um programa de grande audiência, falando para milhões de telespectadores, e não sabe que o verbo agradecer é transitivo indireto. Quem agradece, agradece a alguém, por alguma coisa. E ele disse: agradeço você. Eu que agradeço você. Acabei de ouvir há pouco tempo, né? E é necessário muita idoneidade. Os ouvidos levaram um coice. Idoneidade é idoneidade. Idôneo, qualidade de quem tem virtudes e respeita o direito do próximo. Essa pessoa é um ser idôneo. E a qualidade dele, portanto, é a idoneidade, e não a idoneidade, como Carlinhos Brown disse. Então,
talvez a gente tenha que arrastar os grilhões da frase terrível de Olavo, que somos um país de analfabetos. Mas eu espero que vocês se engajem nessa luta comigo e que a gente possa fazer brilhar a língua de Camões e de outros tantos que nós vamos ver ao longo desse nosso curso. Essa foi a segunda aula de Aprendendo a Ler, que é também Aprendendo a Escrever. Não se esqueçam de dar seu like para que o nosso canal possa prosperar. Muito obrigado e até a próxima.